Salve, salve, senhoras e senhores. Hoje não tem BBB por aqui, hoje o B aqui é de Batman. Eu não sei se vocês já notaram, mas dá uma olhada aqui no redor. Dá uma olhada aqui na caixinha da aliança no meu casamento. Dá uma olhada nos meus irmãos aqui no meu casamento. Eu gosto um pouquinho de Batman. Então, eu vim conversar com vocês sobre coisa rápida, como eu comecei a ler Batman e quais são as dicas que eu dou para quem quiser começar a ler Batman agora. Longe de mim querer indicar coisas que vão ser obrigatoriamente as melhores revistas para ser lidas. Gosto meu, gosto particular, que quando eu li eu falei assim, cara, que história bacana, que história boa. Então é um caminho que dá para começar a seguir para quem quiser começar a ler Batman hoje, aproveitando o filme que acabou de ser lançado. Nesse vídeo que você está vendo agora, eu vou comentar as HQs que eu li quando eu comecei a ler as histórias do Batman. Isso eu tô falando lá em 89, mais ou menos. Naquela época não era tão simples assim ler história em quadrinho. Não era simples. Não tinha com quem conversar sobre história em quadrinho. Eu tinha dois amigos que liam história em quadrinho. Era eu, Carlyle e o Luciano Papalégua. E é isso. E não tinha mais ninguém. Não é como hoje que qualquer um conhece uma história em quadrinho. Então essas foram as histórias que eu li quando eu comecei. E eu acho que é um bom caminho para quando você quiser, se você quiser começar a conhecer as histórias do Batman. Eu vou deixar um link aqui comentando pro segundo vídeo, onde eu vou comentar sobre as histórias que serviram de base pro filme. Também é uma coisa interessante. Vamos lá. Então, indo nessa linha, por que eu tô abordando esse tema? Porque foi exatamente assim que comecei a ler Batman. Isso daí em 89 era a Batmania, porque já tinha existiam os filmes existiam a série do Batman de 66, que teve alguns filmes com o Adam West. Depois disso não teve muita coisa relacionada a super-herói. Em 89 teve o Superman de 78, que foi um sucesso muito grande. Depois as coisas foram muito nebulosas, assim. Então o que trouxe de volta à tona o tema foi o Batman de 89. E foi nessa época que comecei a ler Batman. O filme não tinha estreado e eu falei assim, ok, eu quero ler alguma coisa sobre Batman, porque o meu conhecimento era Super Amigos e série da TV de 66. E não tinha mais nada. Então era meio nebuloso, assim, nebulosas as minhas referências. A primeira revista do Batman que eu li foi em março de 89. Que foi essa daqui. Essa daqui, eu renovei quase todas as minhas revistas, que era em formatinho. Então aqui você consegue ver. Eu doei a maioria das minhas revistas em formatinho. E eu coloquei as revistas e eu comecei a comprar as revistas de capa dura, que dá pra você armazenar melhor. Eu acho mais interessante manter dessa forma do que aquele formatinho de papel jornal. Mas a primeira revista que eu comprei do Batman, essa daí eu tenho até hoje. Essa daí eu nunca me desfiz e não vou me desfazer. Que foi essa daqui. Essa daqui é as 10 Noites da Besta de 1989. É uma história muito bacana. Putz, eu adoro essa história, porque ela começa de perseguição, gato e rato, o Batman atrás da KGBesta, e eu falei assim, porra, que legal, isso aqui parece filme, sabe? Não era aquela coisa assim, historinha dos Super Amigos. Então foi uma coisa diferente, né? Pra quem quiser ler essa revista hoje, saiu um encadernado recente com ela, então é fácil de você fazer a aquisição. Uma vez que eu li essa revista do Batman, eu comecei a correr atrás das revistas de linha do Batman. E aí é que a coisa pegou, porque o Batman ele tem muito clássico, os famosos clássicos do Batman, que são excelentes. Eu não nego isso, adoro os clássicos da DC. Mas o que me pegou no Batman foram as revistas de linha. Então aquelas revistas de linha que saíram ali nos anos 80, 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, foi o que me pegou, cara. Isso daí que eu falei assim, cara, isso daqui pra mim é Batman. Que também estão saindo em versões encadernadas, que é fácil de achar nas bancas. Essa daqui é um exemplo das revistas dos anos 80. Isso aqui é uma republicação. Então, são dos anos 80, 90, mas são histórias assim excelentes. Isso daqui fez eu gostar do Batman, que me manteve fã do Batman por muito tempo. Foram as revistas de linha. Depois que eu comecei a ler as revistas de linhas, eu comecei a pegar daí sim os clássicos, que eu comecei a ler um ou outro. E o primeiro que eu li, que porra, é uma revista que pra mim é subestimada. Dificilmente você encontra ela numa lista das melhores histórias do Batman, mas porra, eu adoro. E foi Batman Messias. Então essa história aqui, ela tem um charme muito grande pra mim, porque foi nela que eu descobri que o Batman apanha.
Então, cara, não é aquela história que o Batman é aquele ser intangível que derrota tudo e a todos. Aqui ele é destruído nessa história. E se você perguntar pra mim qual foi a maior derrota do Batman de todos os tempos, Batman Messias. Mas disparado é a maior derrota do Batman pra mim. Porque o cara quebrou o Batman na cabeça, ele não quebrou na porrada. Então isso daí, cara, putz, é mais doído do que qualquer coisa, sabe? O Batman era uma coisa que ele não imaginava acontecer e quebraram ele. Muito, muito, muito pior que a famosa cena do quebrar a coluna do Batman que o Bane impôs pra ele no começo dos anos 90. Somando as revistas de linha que tinha, então você tinha diversas revistas de linha, saiu uma revista nova chamada Um Conto do Batman. Eram 5 edições com uma história fechada, que eu também, cara, achava sensacional. Uma delas, por exemplo, é o Batman Gótico, que foi uma revista que saiu também meio dos anos 90. Essa daqui é só um exemplo, mas você tinha Batman Gótico, Veneno, Acossado, que são assim histórias fenomenais, focando sempre o Batman em início de carreira. Depois que eu li todas essas histórias, eu comecei a ir para os clássicos, vamos dizer assim, pesados, que são muito reconhecidos. Um deles, esse daqui eu acho que é o mais famoso de todos, né? Que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Então, essa história aqui era uma das histórias que revolucionou as histórias em quadrinhos na metade da década de 80. Junto com Watchmen e Sandman, isso daqui é considerado o divisor de águas na indústria dos quadrinhos no meado dos anos 80. Eu tô falando de história mainstream, tá? Não tô falando de outras histórias como Mouse, outros tipos de histórias que também têm sua importância, que saíram mais ou menos na mesma época. Depois do Cavaleiro das Trevas, a clássica Piada Mortal do Alan Moore, que é uma história excelente. E a última que eu vou citar dos clássicos aqui, histórias clássicas, Batman 1, também do Frank Miller, onde ele reconta a história da origem do Batman, isso daí pós-crise. Então é uma história praticamente de origem, que a partir daqui é feito como que são as histórias do Batman a partir de agora, tomando isso daqui como origem. Só que o que acontece? A primeira dica que eu dou, não vai para os clássicos direto. Sabe? Você tem que ter a base antes, você tem que ter as historinhas antes, para você conseguir ler um Cavaleiro das Trevas e entender por que o Cavaleiro das Trevas é tão foda. Para você entender o porquê o Cavaleiro das Trevas é tão espetacular assim. Se você cai direto no Cavaleiro das Trevas, eu não sei se tem o mesmo impacto. Então isso daí é uma... Tem que cuidar. Dá para ler direto, é uma história fechada, mas eu não sei se ela dá o mesmo impacto se você tiver o background do que aconteceu, como são as histórias, para você ler o Cavaleiro das Trevas e entender o impacto que ele tem. Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre as histórias do Batman baseadas em HQs. Quero ver se eu faço mais um ou dois vídeos comentando o filme em si. Então, se você quiser mais notícias sobre o filme e do Batman que acabou de estrear, em algum lugar aqui, clica-se no inscreva-se e no joinha, e daí você recebe as notícias quando sair o vídeo novo. Então, senhoras e senhores, esse daqui foi o primeiro vídeo sobre as histórias que eu sugiro para você ler, para começar a entender o universo do Batman. São as histórias muito boas, bacanas, clássicas, que dão uma boa base desse universo tão fascinante que é o universo do Homem-Morcego. Mais uma vez, se você quiser ver as HQs que serviram como base, só clicar aqui, você vai ver as HQs que serviram como base. Então é isso. Muito obrigado, gente. Tchau.